Bom, então as atividades vão ficar aqui, certo? Né, no menu de atividades. Eu já postei, primeiramente aqui, informação sobre a disciplina. Vocês já devem ter acessado aí aqui o guia de estudos, né? Então, como vocês podem ver aqui no guia de estudos, o que que a gente... existe aqui um planejamento que foi feito pela coordenação, eu até coloquei o link aqui, de todas as disciplinas distribuídas ao longo do semestre, né? Então, quais disciplinas vão estar ativas em cada semana. Então, é importante vocês seguirem aqui esse planejamento, até para vocês se organizarem em termos de realização de atividades, tá? Mas especificamente para fenômenos de transporte, a gente está aqui junto com esse planejamento e nós estamos começando aqui na semana 3, né? Essa semana que nós estamos agora, tá? Então, basicamente, vocês vão acessar a sala de aula do Google, eu vou disponibilizar uns slides aqui que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Aqui, sempre vou estar atualizando aqui esses slides. Então aqui já tem uma parte para vocês poderem acessar. Além disso, aqui, então hoje nós vamos falar por que estudar de fenômenos de transporte. A gente talvez inicie já um pouco nos modos básicos de calor, tá bom? E aí a gente vai pegar as próximas 2 semanas, certo? A próxima semana, do dia 26 ao dia 30, depois a semana 5, do dia 3 ao dia 5 do 7 do 5. E a gente vai fechar a parte de conservação de energia, tá? E aí a gente vai pular uma semana, né? E depois vamos voltar para a semana 7 aqui, condução, convecção e radiação. Depois pula mais uma semana, aí a gente vai começar a intercalar. Então a gente vai ter só 3 semanas agora, 3, 4 e 5 na sequência. Depois a gente vai intercalar, tá vendo? Semana 7, 9, 11, 13, 15 e 17. A gente vai sempre ter... Então, primeiro, as 3 primeiras semanas serão diretas, essa semana a próxima é a outra, depois a gente a gente intercala aí de 15 em 15 dias, tá bom? Aqui tem os temas que a gente vai trabalhar em cada semana. É importante a gente sempre lembrar vocês, né? Aula dada, aula estudada, né? Para vocês não se embananarem aí depois. Então a gente até a semana 11, a gente vai estar falando aqui no Incrópera, tá? Que é o livro de mecânica de transporte de calor, né? E a partir da semana 13 a gente vai começar a falar de fluidos, e aí a gente vai falar, portanto, da fluidodinâmica, da fluidostática, enfim. E 3 semanas tratando de fluidos aqui. Bom, então, basicamente aqui o nosso horário vai ser, cada uma dessas semanas aqui, esse horário vai ser sempre na quinta-feira, às 11 horas. Eu acho que teve um contato, eu tinha marcado inicialmente para as 10, mas aí o pessoal pediu para as 11, que seria melhor para todos aí, né? Enfim. E aí, se alguém tiver algum problema com isso também, depois a gente pode conversar. Mas, de repente, tirar uma dúvida fora desse horário, fico à disposição também. A gente vai dividir as atividades em lista de exercício, né? Avaliação 1, 2 e 3. 1 e 2 vão ser as provas escritas, né? E a avaliação 3 vai ser um trabalho em grupo que eu vou explicar um pouco depois como é que vai funcionar, tá? Então, as datas aqui de início e limite para entrega estão aqui no guia de estudos, e elas vão aparecendo lá na parte das atividades à medida que a gente for evoluindo no curso, né? Então é importante sempre estar acessando as guias de estudos aqui, né? A guia de estudo, justamente porque às vezes pode acontecer alguma alteração, e aí eu já vou alterar direto aqui nesse link, tá bom? Bom, voltando aqui para as atividades, eu já comecei aqui a criar um novo tópico, que é o tópico de materiais para estudo, onde eu vou postar todos os capítulos de livros que a gente vai utilizar, tá bom? E também vão estar nesses capítulos as listas de exercícios que eu vou pedir para vocês entregarem. Então, por exemplo, aqui eu já postei o capítulo 1. Esse capítulo 1 do Incrópera já vai ser essa primeira parte aí dos
modos básicos de transferência de calor, né? Uma introdução aqui aos modos básicos de transferência de calor, tá bom? E aí a gente já vai começar a falar um pouco disso hoje, talvez, tá? Se der tempo da gente chegar lá. E aqui os slides também, vocês podem acessar, tá? Por aqui, tudo que a gente passar aqui, vocês conseguem acessar por aqui. E aí, então, vocês conseguem acompanhar os vídeos que a gente vai desenvolver aqui, tá bom? Bom, então agora nós vamos voltar aqui para o Prezi, onde a gente vai seguir com as nossas aulas, tá? Então a gente vai começar, como eu disse para vocês aqui, nessa parte aqui, né? Por que estudar fenômeno de transporte? O que é isso? E a gente vai trabalhar um pouco mais com vocês, tá? Depois, os modos básicos de transferência de calor, né? Então, a gente segue com os mecanismos de transferência de calor. Quais são os modos? É esse primeiro capítulo. Depois, os mecanismos, a gente vai entrar mais especificamente como que funciona a transferência de cada tipo de transferência, mesmo em termos de equações e sistemas mais complexos, né? Depois a gente vai falar sobre a conservação de energia, condução e sistemas combinados, e aletas, que é uma aplicação mais prática dessa teoria que a gente está trabalhando de transferência de calor. Até aletas a gente vai estar usando o livro do Incrópera, tá certo? Depois de aletas, a gente começa a introdução à mecânica dos fluidos, e nós vamos utilizar o livro do Fox, tá certo? E aí a gente fala então de introdução à mecânica dos fluidos, a fluidostática e fluidodinâmica. E aí a gente encerra a disciplina, tá? Bom, então por que estudar os fenômenos de transporte, tá? Mas antes da gente chegar no porquê, vamos só retomar rapidamente a questão da ementa e da disciplina. Então, basicamente, a ementa, a gente fala dos conceitos fundamentais, propriedades físicas e propagação de calor. Depois a gente fala das primeiras e segunda leis da termodinâmica e máquinas térmicas, né, e a propagação de calor associada a isso. E, por fim, na parte de calor, a gente fala de aletas. Então, a gente depois trabalha com as equações gerais da cinemática e dinâmica dos fluidos para encerrar a disciplina, tá? O programa, como eu já mostrei para vocês aqui, né? A gente vai começar essa semana do porquê de estudar fenômenos de transporte, os modos básicos de transferência, conservação de energia, condução, convecção e radiação na semana 7, na semana 9, condução e sistemas combinados, semana 11, aletas, 13, o regime permanente, a fluidostática, equilíbrio dos corpos flutuantes, na 15, a fluidodinâmica, né, que aí já é o fluido em movimento, e na 17 a gente vai falar sobre as camadas limites de convecção e a camada limite hidrodinâmica. E aí a gente encerra a parte de mecânica dos fluidos. Quando nós formos falar aqui de atividades, o que você precisa fazer, está lá na guia de estudos. Então são 3 atividades avaliativas, 2 atividades individuais e uma atividade em grupo, que eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre ela, tá? Essas listas de exercícios, né? Eu vou pedindo, vão ter 2 listas de exercícios ao longo do semestre, né? A prova escrita ela pode estar num formulário único, ela pode ser um formulário acompanhado de uma lista de exercícios. Enfim, eu vou identificar sempre isso como avaliação 1, 2 e 3 e 2 listas de exercícios distribuído dessa forma aqui, né? As 2 avaliações individuais valendo 2,5 cada um, o trabalho em grupo valendo 3 e as 2 listas de exercícios que eu vou pedir valendo 1 ponto cada um, né? E novamente, o horário de atendimento é distribuído nas nossas aulas ao longo das próximas semanas, sempre às 11 horas da manhã, tá bom? Aí, o que vai acontecer? A gente, nesses horários de atendimento, como eu falei para o Gustavo aí no iniciozinho, a gente vai trabalhar sempre com tira dúvidas, tá? A exceção de hoje é que a gente está fazendo aí uma aula também. Mas é possível que eu marque uma dessas avaliações síncrona, tá? De forma síncrona.
Então, aí eu vou avisar, tá? Ah, Rafael, não posso participar, não tenho condição de fazer a avaliação síncrona. Aí você vai ter que apresentar uma justificativa e eu vou fazer essa avaliação assíncrona depois para você, tá bom? Diferente desse momento síncrono que eu vou trabalhar com o pessoal que tiver junto ali. A bibliografia, como eu disse para vocês, é o Encrópera e basicamente o Fox. O Braga Filho fica como uma bibliografia complementar, certo? As notas de aulas, slides, material, na sala de aula que tem esse código, que vocês já estão todos aí, né? Eu acredito. Quem não tiver, por favor, passe aí para os colegas. E a questão das avaliações aqui eu já falei, mais horário de atendimento 11 meio-dia, mas o que eu queria falar mais sobre as avaliações dissertativas. As avaliações de um modo geral, né, além das listas de exercício, vai ser a dissertativa e um trabalho ser desenvolvido utilizando a metodologia de projetos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão fazer um projeto para a gente, né, para apresentar um projeto de aplicação dos conceitos de fenômenos de transporte que vocês vão aprender nessa disciplina, tá? A gente vai fazer uma divisão dos grupos e cada grupo vai ser responsável pelo desenvolvimento de um projeto específico. Então, vai ser um projeto que cada grupo vai ter o seu. Não vai ser não vai ser um projeto só e todos os grupos vão fazer o mesmo, certo? Então, vocês vão ter que conjecturar e concretizar possíveis soluções para o problema apresentado, tá? Então, eu vou avaliar e auxiliar, né, o desenvolvimento desse projeto. Então, não é só a entrega do projeto. A minha avaliação vai se dar desde do início do desenvolvimento, que é quando vocês vão fazer o levantamento de hipóteses, de problemas e de possíveis soluções, tá bom? Bom, então a estrutura burocrática do curso foi apresentada aí para vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não? Tem não. Tranquilo, né?